Oiê, aqui é a Cristina Aires e este é a Conexão Belém COP30. Todas as quartas-feiras teremos um encontro marcado para conversar sobre temas relacionados à COP30, Conexão Belém, que vai acontecer em novembro deste ano. Bora lá falar sobre este tema e tantos outros assuntos na sua plataforma de áudio preferida. Espero você! Oiê, eu sou a Cristina Aires e esse é mais um episódio do Conexão Belém COP30. Hoje nós vamos falar com a Tassiana Steck. Ela é especialista em políticas climáticas e ela trabalha no Instituto Talanoa. Vem comigo. Tassiana, boa tarde. É muito bom ter você aqui conosco no estúdio. Seja muito bem-vinda a esse Conexão Belém COP30. Eu agradeço a você e a Nathalie por ter indicado você para estar falando aqui com a gente. Eu queria que você falasse em poucas palavras o que é o Instituto Talanoa, porque eu acho que é um instituto novo, né, ainda, mas muito interessante do ponto de vista das COPs, né, e do ponto de vista de acompanhar todas essas etapas e trazer relatórios tão importantes para a gente. Boa tarde, eu que agradeço o convite em nome do Instituto Talanoa. Então, a Talanoa é um think tank brasileiro, então é um instituto que pensa e age sobre a pauta da mudança do clima, né, especificamente sobre políticas públicas. Nós temos 5 anos de atuação, então somos novas, mas também já nem tanto, né? A gente nasceu num contexto ali de pandemia, em 2020, e de todo um contexto também político brasileiro desafiador, né, para a área de clima e meio ambiente. Então a gente vem acompanhando essa transição também, né, das políticas, dos governos e da forma de ver a política climática, que é cada vez mais urgente, né? Então, como você bem pontuou, a gente faz bastante produção de conteúdo, de conhecimento, relatórios sobre diversas agendas aí que compõem a pauta do clima, mitigação, adaptação, transição justa, e também faz bastante articulação, advocacy, com algumas pautas que são prioritárias, né, estratégicas para a gente. Então, a gente atua em alguns campos aí da política climática. E faz um monitoramento também, assim, extensivo de políticas públicas no dia a dia, né? A gente tem alertas diários, tem análises todos os dias, né? A que pé que anda a política climática no Brasil. E, na verdade, isso é repassado através de publicações, que eu vi que vocês têm publicações e através de projetos específicos, né, que vocês têm, e aí tem financiamento para isso. É dessa forma que funciona? Isso, exatamente. A gente tem um projeto que é assim, quase nasceu junto com a Talanoa, que é a Política por Inteiro, que é um sistema de monitoramento que a gente olha todos os dias. Então, a cada 24 horas a gente atualiza um banco de dados, aonde contém todas as políticas públicas relacionadas com o clima, que saem no Diário Oficial, também um pouco de análise de discurso legislativo, e aí todo dia a gente analisa e coloca esses sinais assim na mesa, né? Tá indo para o rumo que a gente acredita ser o mais próximo de uma política climática de qualidade ou está indo na contramão, né? Então a gente faz todo dia esse balanço. E aí a gente tem publicações fixas, que são os boletins semanais. Então toda sexta-feira a gente lança um compilado do que aconteceu na semana, tanto nesse monitoramento, né, assim, diário, mas também política, cultura, quem está falando de clima, tanto no Brasil quanto no mundo. Então a gente tem o que a gente chama de boletim semanal. E uma vez por mês a gente ainda tem o nosso balanço mensal, que é uma análise de conjuntura mais macro, que aí vai quando se tentar conectar assim todas as políticas, né, para que lado as coisas estão caminhando, quais foram as boas práticas. Também a gente tenta trazer notícia boa, né, porque não dá para dar notícia só, notícia ruim também. Mas é mais ou menos isso. Então, é um balanço, né, das coisas que estão acontecendo que não são tão positivas e das positivas também, né? O que é ótimo. Sim. Eu tenho seguido vocês, tenho seguido Política por Inteiro, estou no Instagram de vocês também e realmente tem muita coisa bacana e interessante para quem segue o caminho do clima, né? Para quem está aí. Para vocês, esse ano deve estar sendo um ano ainda mais desafiador, porque é um ano onde a COP vai acontecer, né, aqui no Brasil, em novembro. E já é desafiador por si só
né, uma COP grande dessa forma aqui no Brasil. Como é que foram, vocês estavam em Bonn, né, e como é que foi em Bonn? O que você achou das discussões de Bonn em relação a... Você poderia fazer uma pequena análise para a gente em relação ao que ficou para trás para ser discutido ainda, agora em novembro? Porque eu imagino que Bonn, como sendo uma reunião oficial também, né, e preparatória para a COP, não tenha deixado um pouco a desejar em relação a algumas pautas, né, que poderiam ter sido mais profundamente discutidas e mais resolvidas, na verdade, pelos países, para que ficasse só realmente uma ratificação, uma coisa ou outra ali. Você pode falar sobre isso para a gente? Claro. Então, a gente acompanha muito a agenda de adaptação, que a gente tinha bastante expectativa lá em Bonn, e justamente a definição dos indicadores lá do Objetivo Global de Adaptação. Então, existia uma expectativa de que isso avançasse mais, né, na reunião em Bonn, no processo da negociação, e o que acabou ficando também a decisão final para a COP. Então, a gente tem essa expectativa de que, de fato, agora a gente tenha esse conjunto de indicadores, né, que vai medir o Objetivo Global de Adaptação. Foi uma negociação difícil em Bonn, e aí ficou para ser resolvido em Belém, né? Então, assim, era uma coisa que a gente tinha uma expectativa de que fosse mais aprofundada, mais discutida, chegasse um pouco mais redonda, mas ainda vai ter um grande trabalho ali a ser feito aqui em Belém. Outros temas também, como a transição justa, né? E que também teve lá alguns embrólios de negociação, também ficaram para Belém. E tudo isso está muito ancorado na questão do financiamento climático, né? Que também ainda não tem uma posição clara dos países de quem vai financiar, de como vai se dar esse processo. Então, acho que essas são as grandes expectativas para a COP, que vai demandar bastante trabalho das partes para negociar, porque realmente algumas questões não avançaram o quanto a gente, né, tinha uma expectativa para deixar assim a COP ali, isso que você falou, né, amarrar os detalhes finais e bater o martelo. Então, ainda vai ter muita negociação para a gente fazer em Belém. Nossa, posso imaginar. E ainda tem alguns ingredientes que eu queria colocar também na mesa, porque antes, Bonn foi em junho, e depois de junho para cá, muita coisa aconteceu, né? Principalmente, a gente já tinha duas grandes guerras, mas a gente tem hoje no mundo 56 conflitos armados ativos, né? O que não é pouca coisa, né? De Israel e Hamas é um deles, e da Ucrânia e da Rússia, os dois maiores que realmente demandam, né, do mundo inteiro e afetam o mundo inteiro, né? Tem conflitos na Etiópia, no Sudão e em outras áreas da África também. Aliado a essas guerras, ainda nós temos o 15% da taxa sobre produtos que os Estados Unidos colocou na União Europeia, por exemplo, e em outros países, né? Não só na União Europeia, nós estamos com a corda no pescoço para uma taxa de 50%, né? O Brasil, que ainda não foi nem discutida. E ainda tem a questão do PIB, né? Que o Trump foi à Europa e negociou com os europeus um PIB de 5% para a defesa da Europa, que ele disse que não ia mais, né? Então, diante de toda essa... O financiamento já era complicado, e diante de todo esse imbróglio, como você diz, é uma palavra ótima para isso, né? Como que vocês veem, né? Como é que você que está dia a dia lutando, né, com essa COP e com palavras e defesas e tal, como é que você vê isso na mesa? Quer dizer, posto tanta coisa e tantos problemas e o mundo tão enrolado, né, como está, né, e tão de cabeça para baixo, realmente está muito difícil, né, tudo muito apertado. E eu acho que o Trump está apertando realmente com essas tarifas, né, com o tarifaço, todo mundo. E isso vai reverberar de alguma maneira nas mudanças climáticas, né, no financiamento de mudanças climáticas, com certeza, apesar dele ser, né, da mudança climática ser um fator super urgente. Né, como que vocês veem isso? Qual que é a sua opinião, a opinião do Talanoa sobre isso? De fato, o jogo tá duro aí, né? E o tabuleiro tá, assim,
difícil de entender. A gente já teve uma complicação que foi o anúncio da retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, né? Então a gente também ainda não tem a clareza assim se a delegação vai estar em Belém, se eles ainda, né, vão querer influenciar em alguma coisa. Então a COP acontece nesse arranjo geopolítico muito sensível, né? De acordos comerciais, de guerra, de refugiados também, incluindo refugiados do clima, de eventos extremos acontecendo em diversos países, né? Assim, grandes incêndios, grandes secas, grandes chuvas. Então tá tudo muito à flor da pele, né? Eu acho que com certeza isso reflete nas negociações, reflete nas posições dos blocos, né, que vão vir com as suas demandas, que são diretamente influenciadas por isso, por acordos comerciais, por taxações, né, por disputas ali geopolíticas. Então, e ainda no meio disso tudo, a gente não pode negar que a gente tem uma crise do multilateralismo aí, que já vem, né, das COPs, de que as negociações avançam, mas a implementação não avança, né? Então, acho que o Brasil tem uma missão difícil esse ano, que é, né, sediar, e também liderar pelo exemplo dentro da negociação. Porque não é só sediar, né? É pautar a COP, né, colocar as decisões na mesa. Então, acho que a presidência aí tem um desafio extra, que é toda essa sensibilidade geopolítica, que eu acho que tende ainda a piorar um pouquinho até novembro. Então, muita coisa, né, para considerar. E também deixar esse legado de tentar fazer com que as negociações avancem e que a gente consiga, de fato, implementar soluções para garantir o 1.5, né? O cumprimento do que a gente, enquanto, né, partes da UNFCCC, se comprometeram lá em garantir a redução do aquecimento global mesmo. Então, tem bastante coisa para colocar na receita do bolo aí que o Brasil vai ter que entregar e com certeza não vai ser fácil, especialmente nesse sentido, né, de provar que as COPs ainda têm o seu valor, assim, né, elas devem continuar, não dá pra gente jogar, como a gente fala, a água do banho, a criança junto com a água do banho, né, a gente tem que dar uma reformada no sentido de provar até para a sociedade, com participação, né? Porque a COP é isso, assim, além dela ser essa reunião das partes da ONU, né, de todos os países que fazem são signatários, né, da Convenção da Mudança do Clima, ela também é um espaço de participação social, de articulação da sociedade, dos governos subnacionais, até das empresas, né? Então acho que isso também tem que ser usado no bom sentido, a favor de dar essa transparência e essa força de implementação que a COP e que o multilateralismo está precisando agora. Sem dúvida. Vocês acham que 1,3 trilhões que se fala de financiamento é realista, é suficiente? E outra pergunta, eu como gestão de projetos, diretora de projetos, que foi a vida toda, né, e trabalhando para a União Europeia há 20 anos, eu entendo que a gente tinha projetos multilaterais, bilaterais, regionais, de todos os jeitos que você puder imaginar. Então eu já vi esses filmes várias vezes, né? E o que dá certo, o que não dá. E a gente sabe que a curva de aprendizado desses projetos também é grande, como foi o BNDES com o Fundo Amazônia. Né? O BNDES com o Fundo Amazônia custou pegar no tranco, porque realmente o BNDES não tinha ainda uma qualificação, não tinha experiência ainda com um fundo tão pequeno quanto era o Fundo Amazônia. Mas parece que agora a coisa caminhou. Né? Como que você vê esse 1,3 trilhões na mesa, se isso for real e verdade? Eu acho muito difícil que os países coloquem todo esse dinheiro na mesa, né? Infelizmente. E como é que você vê o multilateralismo e outras formas de se implementar projetos? Porque o que eu mais vi e ainda vejo é que muitas vezes a gente não precisa de dinheiro. Muitas vezes a gente fala que precisa, mas quando você fala assim, me dá um bom projeto, ninguém te dá. E aí fica aquela coisa, ninguém faz projeto bom, também ninguém ganha dinheiro. Ou então o projeto fica muito
muito atrelado a burocracias, por exemplo, de bancos, né? Eu já vi o Banco Interamericano e o Banco Mundial muito ali nos seus meandres burocráticos, e milhões de euros ou milhões de dólares não ficam ali patinando. Né? Como que você vê isso dentro dessa experiência da UNF, que também tem NAMA, né? Também tem outras o Fundo Clima, o Fundo Verde, vários outros fundos. Então, há uma quantidade de fundos impressionante, né? E uma quantidade de recurso também impressionante, que vai já e está já sendo canalizada há muitos anos. Né? Eu trabalho na cooperação internacional há 35, e há 35 anos eu vejo o dinheiro também rolando e talvez, né, por exemplo, o desmatamento, bastante dinheiro, né? Só na minha gestão, muito. Mas ainda não é suficiente, porque as políticas públicas nem sempre acompanham, né, esses recursos, e aí fica a coisa, ou muda a política pública, né? E aí chega outro governo, muda, e aí nada acontece, a gente fica patinando, enxugando gelo. Né? Como que vocês veem isso? A gente tem olhado bastante para essa questão do financiamento, né? A gente tem até convida todo mundo para olhar lá no nosso site, tem várias publicações, tanto de fundo clima, como você citou, como de financiamento internacional, né? A gente acredita que é importante e é factível chegar no 1,3, mas que o processo precisa ser, novamente, muito transparente, e de como que esse recurso vai ser distribuído com as responsabilidades, né, diferenciadas entre os países, né, quem vai pagar pela descarbonização das sociedades, das economias, e também de forma justa e equitativa, né, que é o que a gente fala da transição justa. Então, a gente acredita que está mais atrelado a estabelecer esse processo para, de fato, fazer o 1,3 trilhões se tornar real, né? Então, a gente tem experiências aqui no Fundo Clima, que a gente monitora de perto também. Os aportes estão crescendo, a gente teve no Brasil os títulos verdes, que também foi o que você colocou, né? Que está conectado com a política pública. Então, tudo isso envolve também uma agenda de implementação dos países, né? Além do compromisso internacional, cada um olhar para dentro e conseguir estruturar. A gente tem agora o Plano Clima, né? Que o governo está colocando como a grande entrega aí para a COP30, além de resultados de desmatamento, como a gente já viu, caindo o ano passado. A gente ainda não tem certeza se esse ano vai conseguir manter a taxa de redução. Mas o Plano Clima é uma grande entrega, que inclusive tem também uma estratégia de implementação e de financiamento, né? Então, acho que pode ser partir daí também, né, de cada país ter a sua estratégia de descarbonização, né, as metas setoriais, que estão agora, inclusive, em consulta pública, né, até o dia 18 de agosto. Então, para a sociedade ler, contribuir, entender quais são os pesos dos setores aí na redução das emissões, como isso impacta na nossa economia, e aí né, indissociável entender quem vai pagar por essa transição para uma economia de baixo carbono, né? Então, a gente tem estudado aí diversos mecanismos, a gente vai envolver o setor privado também para fazer o financiamento climático, que é importante, né? Fazer empréstimos não reembolsáveis para que não fiquem, né, assim, a prefeitura ali, o governo subnacional, é onde acontece a política pública de fato, né? Então, as prefeituras de municípios pequenos, pensando em Brasil, né, a gente não tem mais como onerar essas receitas de pequenos municípios. Então, a gente tem que pensar em métodos de financiamento que possibilitem projetos de mitigação e de adaptação andarem para frente, sem que a gente coloque, né, mais dívida em cima dos estados e municípios. Então, acho que é todo um processo que a gente precisa construir internacionalmente de captação desse recurso e olhar para dentro e fazer também um processo de implementação com muita transparência e participação. Eu acho que você tocou em pontos muito importantes, né? Como a gente conhece o Brasil, países da África, principalmente, que são famosos pela corrupção, né? A corrupção não é falada, né? Ela só acontece. Então, assim, por exemplo, a gente viu a reunião dos BRICS, a corrupção não estava na pauta. Né? Então, assim, a gente vê a reunião do G20, mas a corrupção não estava na pauta. Então, eu não sei como que a UNFCCC trata isso, né? Como que a convenção trata a questão da corrupção, mas acho que ela é um ponto bastante sensível e bastante recorrente,
né? E quando a gente fala em governos locais, ainda pior, né? Então, às vezes, e o Brasil tem 5 mil e tantos municípios, né? O que não é para pouco, né? Não é brincadeira, é muita coisa. Então, como controlar tudo isso? Quem vai controlar, né, tudo isso? Então, assim, é muito dinheiro que se precisa, sim, São eles que estão na ponta, sim, são, é verdade. Mas e a vontade política e onde que fica, né, essa transparência, esse compliance, tudo isso? Né, eu acho que isso, eu não sei como que isso é tratado, né, na convenção, mas eu acho bastante difícil e bastante, assim, complicado. Eu acho que tem que haver uma reflexão séria sobre isso, né? Porque eu acho que o financiamento, ele é importante, mas a gente vê que muitas vezes ele não vai para o que precisa, né? E não há meios de ir, porque o prefeito diz, não, eu não quero para isso, vai para aqui e tchau. Como que se faz num caso desse, né? Então, quem vai... acho que tudo isso precisa ser muito pensado, até esse dinheiro chegar seguro na ponta e realmente chegar em quem precisa, né? E outra questão que eu vejo é o efeito em cascata do recurso, né? Muitas vezes o recurso chega no efeito em cascata que quando chega lá nos quilombolas, lá nos indígenas, lá nos ribeirinhos, não chega mais nada, né? Isso eu vi inúmeras vezes, né? O dinheiro grande é passado para uma instituição que depois repassa para outra, até chegar lá embaixo, já era. Então, a UNF, ela discute isso, ela consegue ir nesse nitty-gritty, nesses meandres e discutir isso até esse ponto? Então, existem processos de accountability, né, propostos dentro desses mecanismos financeiros, mas que, como são muito compromissos também voluntários dos países, cabe ao próprio país desenvolver o seu método de monitoramento e transparência, né? Então, envolvendo também a participação social, que a gente possibilita o controle social, né, que vem fruto da transparência, que é uma política também de anticorrupção, assim, né, digamos assim. Então, estruturar esses mecanismos de participação, controle social, por meio de comitês, conselhos, né, como a gente já tem nos fundos. Existem ótimas práticas nos fundos, já alguns fundos internacionais, de transparência para a gente entender o quanto cada montante do recurso vai, de fato, reduzir emissões, né? Então, hoje a gente, no Fundo Clima, tem essa discussão para entender, assim, quanto investido, quanto a gente tem de retorno de redução de emissão, né? Então, isso vem sendo discutido em outros fundos também, é uma prática comum, então é de fato aperfeiçoar a verificação, o monitoramento, para que a sociedade tenha total ciência para onde vai esse recurso e quais são os benefícios de fato, né, que a gente está colhendo desses investimentos, desse financiamento. A gente tem também toda uma questão dos desastres, né? Então, os eventos extremos que demandam um financiamento gigantesco de reconstrução, como a gente tem visto aqui, né, no Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, que já ultrapassou a casa dos bilhões, né? Então, isso também é um financiamento climático agora de adaptação, de perdas e danos. Então, tudo isso precisa ser muito transparente. A gente tem no governo hoje um sistema do orçamento que coloca ali a ação orçamentária, quanto foi empenhado, né? Isso tudo é divulgado, mas nem sempre é um sistema fácil de acessar, porque tem isso também, né? Os dados são transparentes, mas não é todo mundo que consegue entrar ali e entender. É uma transparência, assim, não muito transparente. Então, por isso que a gente tem também na Talanoa esse olhar para monitorar e um pouco traduzir essa informação, sabe? Então, a gente faz o acompanhamento agora mensal do Fundo Clima, justamente para olhar para o orçamento climático e ver o que de fato é climático, porque esse é outro ponto que você colocou, né? Sim. Às vezes as pessoas, governos e, enfim, acabam usando a pauta para justificar certos gastos, que a hora que você vai ver ali, não é bem mudança do clima, né? Foi tudo para mudança do clima e no fim que não surtiu efeito nem mitigação, nem adaptação, nem melhoria da qualidade de vida das pessoas ali, né? Que estão afetadas por algum evento extremo, alguma condição climática. Então, por isso é muito importante, novamente, a gente ter sempre esse controle social de entender como esse recurso está sendo empregado, né? Com certeza. Vocês que estão na frente, na ponta aí, quais são os resultados
que vocês mais esperam dessa COP? Os resultados concretos que vocês esperam eu acho que são as expectativas e resultados de vocês para essa COP aqui no Brasil. Tirando a parte, claro, de logística, que já está difícil para todo mundo, né? Todo mundo já está sofrendo para ir a Belém, mas com muita vontade de estar lá, né? O que vocês esperam de resultados diante de tanta, né? Diante desse cenário que a gente já falou, da geopolítica, né? Da questão financeira, etc. A crise da logística é um desafio à parte, né? Que aí a gente está agora esperando a plataforma de hospedagem, né? Que o governo prometeu para dar uma regulamentada nos valores, e que as delegações consigam comparecer, né? Isso é muito importante porque pode sim acabar atrapalhando o processo de negociação, né? Os países precisam vir e ter acesso e virem com as suas delegações completas. Então, acho que a grande expectativa, como a gente já falou lá, é a definição dos indicadores do GGA, né, da adaptação, para elevar a mesma pauta da adaptação como prioridade, né, porque o quanto a mudança do clima, a mitigação é uma questão urgente, a gente precisa, enquanto faz todo o processo de mitigação, que é um processo de longo prazo, médio e longo prazo, né, as pessoas já estão sentindo os efeitos da mudança climática. Então, a adaptação como prioridade é a nossa grande expectativa, né? E que a gente consiga também endereçar a questão do financiamento climático de uma forma bem objetiva para que destrave, né? Acho que essa é a melhor palavra, destravar o financiamento climático para a gente partir para a fase da implementação, né? Então, muita coisa já foi negociada, já foi acordada e agora a gente precisa dessa agenda de ação mesmo sendo encampada para os próximos anos. Fora isso, a gente tem um pouco de transição energética justa, que vai ser também um ponto sensível, porque no Brasil a gente tem toda a questão agora, né, do quanto a gente ainda vai financiar a exploração de petróleo e gás, né, de combustíveis fósseis, inclusive lá na Foz do Amazonas. Então a gente está lidando com algumas incoerências também, né, domésticas. Sim, A gente tem além a do questão do PL do licenciamento. licenciamento, Sim. isso, que foi aprovado, e aí está toda uma mobilização em torno do veto, né, da presidência, Sim. porque isso compromete, inclusive, as metas do Plano Clima, né? Sem dúvida. Então a gente tem essas expectativas de conseguir, talvez, dissolver essas incoerências, assim, né, do próprio governo brasileiro, do que ele coloca como posição doméstica e do que ele está fazendo esse chamado que a presidência da COP fala de mutirão, né? A gente tem as cartas da presidência direcionadas a diversos setores da sociedade que convocam um mutirão, mas ao mesmo tempo a gente tem sinais trocados. Então acho que uma expectativa daqui até a COP é que a gente consiga entender melhor assim esse jogo, dissolver esses pontos de tensão e conseguir focar realmente nas negociações. Muito bem, isso foi bem lembrado que você falou, porque realmente a gente está na contramão da COP, né? Se a gente imaginar, e isso realmente atrapalha, porque dá sinais completamente distintos, né? E eu tive fazendo aqui uma conta, né? São 190 países signatários da convenção? 194. 194. Pois é, desses 194, 56 estão em guerra. Podem estar ou não dentro desse acordo. Então, assim, a gente já desce para 110 países, né? Em geral, quantos países a gente está esperando para essa COP? Vocês já fizeram essa conta? Tem uma ideia? Porque eu me lembro bem em algumas COPs que, por exemplo, os negociadores são muitos. Às vezes são 50 pessoas, né? Na União Europeia, por exemplo, a gente tinha 150 pessoas aqui, na Rio+20, para negociar. Então, assim, o Japão mandou 500 pessoas, eu nunca me esqueço disso, porque eu estava à frente de tudo isso. Então, assim, são muitos negociadores e é muita gente. Então, eu fico imaginando o que está passando na cabeça dessas pessoas todas agora, né? Os japoneses, eles vêm em massa, realmente, dormia gente na praia, né? Era uma loucura. Como que vão? Eles andam em bando, né? Muitas vezes, essas delegações andam com centenas de pessoas, né? Não vai um japonês fazer uma reunião, vão 10, né? Chineses são iguais e tal.
Então, assim, como que isso vai acontecer? Eu acho que ainda é um grande mistério. Eu acho que a gente é uma grande incógnita, na verdade. É um desafio muito grande e tão grande que a gente não consegue imaginar ainda como que vai acontecer na prática. Eu tô certa? Sim, é um desafio. Aí, como a gente já citou lá, tem essa questão da logística, que Sim, também não está muito clara, muito fácil. Tem toda essa questão geopolítica dos países em guerra. Então, a gente não tem claro, a gente ainda não parou para fazer essa conta. O esperado da COP, né, de público total é mais ou menos 50 mil pessoas, pelo que a gente ouviu. Vem crescendo muito, né, nas últimas edições, assim, então tem chamado a atenção de outros setores da sociedade, muitas empresas, né, governos locais, enfim. Mas com certeza isso vai ser um desafio, assim, porque é muito importante que as delegações estejam completas para conseguir cobrir todos os temas com qualidade, né, porque a gente sabe que a COP é exaustiva, e a gente precisa garantir também o bem-estar das pessoas, a presença, a qualidade técnica ali. Então, para isso, a delegação tem que estar completa. Então, realmente, a gente ainda não parou para fazer essa conta, para fazer essa análise do peso, né, dessa questão geopolítica no deslocamento das delegações. Mas com certeza é um desafio a mais, assim, né, nesse ano, juntando esse pacote de geopolítica com logística, a gente tem um grande desafio. sim. E qual que é o legado que vocês esperam que essa COP deixe para a Amazônia e para o Brasil como um todo? Eu acho que o grande legado que a gente tem conversado na Talanoa bastante com os enviados do clima, né? Que a presidência trouxe aí pessoas representantes de vários assuntos da sociedade civil, enfim, é realmente liderar pelo exemplo, é ter bons planos, né? Apresentar um bom plano clima com metas e com meios de implementação muito factíveis, trazer bons resultados do desmatamento e, de fato, dar esse respiro, né, da negociação mesmo, fazer as coisas fluírem e acontecerem em Belém, para a gente partir de fato para a implementação. Então, acho que o grande legado é reviver esse espírito da COP lá do Acordo de Paris, que está fazendo agora 10 anos também, então isso vai ser, né, um grande marco, assim, acho que internacionalmente, reunidos aqui na Amazônia e reforçar esse compromisso com o Acordo de Paris. Acho que esse tem que ser o grande legado, assim, né? Que quem agora ficou, quem está dentro é para valer e a gente tem ainda que correr atrás um pouco do prejuízo, né? Porque já estamos todos atrasados com as nossas NDCs, não batemos a meta nos últimos anos, então acho que o legado é fazer realmente a ideia do mutirão é muito boa, assim, a gente gosta muito dela, a presidência está fazendo um trabalho muito bacana de convocar a sociedade, eu acho que esse é o espírito, assim, é o grande mutirão do Acordo de Paris. Muito bem, muito obrigada, Tassiana, pela sua participação. Envia meu abraço para a Nathalie. E sempre assim. Pode deixar. E sempre eu deixo um espaço para vocês deixarem uma mensagem ou falarem alguma coisa. Você pode falar alguma coisa sobre o Talanoa. O espaço é seu para você terminar essa nossa conversa e chamar atenção para alguns pontos que você acha que são importantes. A gente agradece muito esse espaço para poder falar e discutir. Acho que é um debate que tem que chegar cada vez em mais e mais pessoas, em todas as linguagens possíveis, né? Porque afeta a vida de todos nós de maneiras muito diferentes. Isso também é muito importante. Eu deixo um convite para vocês conhecerem as nossas redes no Instagram. A gente tem um canal também de atualizações no WhatsApp, onde toda hora a gente manda lá notícias e alertas e monitoramentos de políticas públicas e também tudo sobre a COP. Então a gente vai estar fazendo uma cobertura lá em tempo real. Ai, que e bom. Convidamos todos e todas para acompanharem a gente. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima, depois, talvez, quem sabe, depois da COP. Pra gente, Isso. Não é, refazer o papo e faz um balanço. Faz um balanço do que foi a COP. Obrigada, Tassiana. Obrigada. Terminamos mais um episódio do Conexão Belém COP30. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que este podcast vai ao ar todas as quartas-feiras. Não deixe de acessar na sua plataforma preferida e acionar as notificações. Então, temos um encontro marcado. Pegue seu café e vem comigo.